De volta com o nosso Você Bonita, e já que a gente começou essa segundona só com assuntos bacanas, eu tenho uma novidade para vocês. Hoje, já que a gente vai falar de acne, a gente vai fazer uma surpresinha para você que curte Você Bonita e que está conectado com a gente durante o programa. Mande aí para o meu Twitter uma mensagem, @Carol_Minhoto, dizendo por que você tem que ganhar um kit para cuidar da sua acne. Ou se você quiser contar um mico que você pagou aí por causa de uma acne, quando as espinhas aparecem, não se preocupe, conte a sua história que a gente vai sortear 3 kits, mas tem que vir pegar aqui na TV Gazeta, aqui embaixo no nosso prédio, que fica aqui na Avenida Paulista. A gente explica tudo isso depois por e-mail, o importante é que você mande a sua mensagem. Aí depois eu entro em contato com você pelo Twitter e a gente pega os seus dados certinhos pra gente dizer quem foi que ganhou a nossa promoção, certo? 3 kits para cuidar da acne, o kit é bem bacana, tem tudo, desde higienização da pele até os cuidados pós e higienização. Então aguarde que Você Bonita tá cheio de coisa boa e cheio de promoção para você, @Carol_Minhoto. Mas agora a gente vai fazer uma pauta aqui que a gente já queria ter feito há algum tempo, porque é uma pauta muito polêmica. Então, se você quiser participar com a gente, também pode mandar sua mensagem, pode mandar aí um e-mail no vocebonita@tvgazeta.com.br. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai falar hoje dos remédios que existem, que estão aí no mercado, que podem ajudar no combate da obesidade. Muitas pessoas acreditam que os remédios podem fazer mal ao nosso organismo. Outras acham que só com remédios a gente vai conseguir emagrecer. Bem, isso é um assunto polêmico, mas a gente vai entender um pouquinho o que pode e o que não pode. Por que a gente pode utilizar esses medicamentos em algum momento e quando a gente deve evitá-los. Quem vai contar tudo isso pra gente? Ele que já é sócio do programa, que vem sempre, que a gente adora receber, o nutrólogo Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, doutor, pelas flores que vocês me mandaram hoje, que eu amei. As flores já estão aqui no nosso cenário, depois os meninos vão mostrar, já estão enfeitando, embelezando o nosso cenário. Eu que agradeço. Doutor Roberto, esse é um assunto interessantíssimo. Verdade. É um assunto importante. Então, eu queria começar conversando com você o seguinte. Qual é o ponto de partida quando a gente fala de drogas, remédios, medicamentos que combatem a obesidade? A gente tem que ter um certo cuidado, porque tem um limite aí nessa história. Exatamente. Então, eu queria que você introduzisse por aí. Exatamente, Carol. De longe, a obesidade deixou de ser considerada uma condição simples e que não é obeso quem quer, não existe por desleixo da pessoa ficar com peso excessivo. E para a ciência não, isso vem mudando nas últimas 3 décadas, né, com dados novos de bioquímica que a gente tem. E realmente tem pessoas que acham que não precisa de medicamento e conseguem perder peso, e tem pessoas que dependem de um medicamento para conseguir atingir um peso saudável. O que se tem de dados nossos, primeiro que a obesidade em si, Carol, é um fator de risco. Tá. Né? E se continuar como o mundo vem tendo como dados, nós em mais meio século, talvez todos nós sejamos obesos. Jura? Pelo o grau de rapidez com que a obesidade está se alastrando no mundo. É considerado para a medicina uma situação epidêmica. Tá. O número de pessoas com sobrepeso, peso acima do ideal e obesidade cresceu assustadoramente. E com isso, todas as complicações ligadas à obesidade. Maior incidência de diabetes, de hipertensão arterial, problemas cardíacos, articulares, vasculares. E o câncer está ligado também à obesidade, alguns tipos de câncer. Câncer do colo, câncer da mama na mulher. Então, a gente tem que interpretar isso com mais seriedade. Né? E a questão medicamentosa, Carol, é lógico que nem todos precisam. Tem pessoas que ganham 1, 2 quilinhos por puro desleixo. Esse é aquele que acabou comendo um pouquinho mais, deixou de fazer a sua atividade física, ganha 2, 3 quilos. Esse basta voltar para o seu hábito anterior que ele emagrece. Agora, o que existe de dados novos, Carol, a bioquímica por trás da obesidade. Se achava que existia só um eixo que controlava a questão metabólica, que era a tireoide, né? Eu estou engordando porque estou com problema na tireoide. É verdade. 10% dos pacientes, 10 a 15% dos pacientes com obesidade tem algum problema na tireoide, 80% não. Então a ciência vem buscando novos dados e está se descobrindo até genes que podem influenciar e controlar o teu peso. Então se descobrir um gene que faz com que o teu corpo seja um poupador de energia, você come, estoca a energia do alimento e mais estoca do que utiliza. São os poupadores de energia. Então, existem pessoas que
podem ter esse gene, que faça isso naturalmente. Isso, exatamente. São 3 genes, são na verdade 4 ou 5 genes que estão sendo estudados, um deles ligado a um gasto energético menor, são pessoas que não comem tanto e têm uma dificuldade enorme de emagrecer, ou fazem dieta e não conseguem mobilizar suas reservas de gordura com tanta facilidade, isso pode ser um gene por trás. Existe o gene do hiperfágico, que é o que realmente come muito, são pessoas gulosas, né, que no café da manhã não se contentam com um pão, vão comer 3, 4, e esses engordam por hiperfagia mesmo, por uma fome excessiva. Existe o gene ligado a pouco gastadores também. Eles não estocam tanto, mas na hora de utilizar a reserva, utiliza com menos eficiência. Então, óbvio que eles precisam de uma ajuda maior. Então, se a gente pegar um mundo moderno com tanta oferta de alimento, né, e com um mundo mais sedentário cada vez mais, a obesidade está se alastrando. E a ciência agora está estudando novos eixos bioquímicos que estão por trás do controle do teu peso. As células de gordura, o adipócito, eles querem, antes de mais nada, se manterem estáveis. Eles querem aquele volume que eles têm. Eles não querem ficar com pouco volume, porque seria uma desnutrição, e nem excessivo, porque ficaria com obesidade. Então, as células de gordura também produzem substâncias que sinalizam para o teu corpo se você deve comer mais, se você tem que gastar mais. Então, são 4 eixos mais estudados, Carol. Cérebro, onde a gente tem o eixo da fome e da saciedade. O eixo, o centro da fome é aquele que te faz ter a vontade de comer mesmo. Você vai, quando ele está trabalhando, você fica faminto. E você come, em algum momento tem que parar, senão você explode. Então existe um centro, que é o centro da saciedade, que é aquele que sinaliza que você já comeu uma quantidade suficiente. Os medicamentos que até então a gente sempre teve na medicina atuavam simplesmente aí. Né? Os anorexígenos, que agora a Anvisa no Brasil retirou, e a sibutramina, que ainda continua, atuam nesse eixo. É o eixo da saciedade ou o eixo da fome. Agora descobriram outros eixos que influenciam no peso. Existe um eixo que é controlado no intestino. O intestino, quando o alimento chega no intestino, tem que haver uma mensagem que já tem alimento lá sendo absorvido. Em algumas pessoas não há esse envio da mensagem. Não, existe. Essa mensagem tem que existir, mas nem sempre ela é tão efetiva. É aí que a ciência estuda o porquê, né, desses mensageiros não terem uma eficiência tão grande. Quando chega o alimento no intestino, tem que avisar o teu cérebro, centro da saciedade, que já chegou o combustível e que você já pode parar de comer. Se descobriram agora alguns eixos que regularizam o peso, substâncias produzidas dentro da célula de gordura. A célula de gordura é uma reserva, Carol. É como se elas tivessem que avisar que a sua reserva já está grande demais, ou está faltando reserva. Na falta da reserva, existem substâncias, chamadas adiponectinas, é um grupo de substâncias que vão sinalizar para o teu centro da fome, se ela estiver ficando vazia, coma mais e gaste menos energia, poupe o metabolismo. Se você tiver com ela enchendo muito, o adipócito ficando muito repleto, são outras substâncias que sinalizam, não, coma menos e gaste mais. Esse gastar mais é o gasto energético do corpo humano, Carol, que a gente chama de termogênese, que é uma situação que faz o corpo gastar energia. E está se descobrindo no pâncreas, né, uma substância chamada amilina, que também sinaliza para o teu cérebro que você tem que comer menos. Então, os estudos estão por aí, nesses 4 eixos. Tá? A gente tem, a indústria farmacêutica está pesquisando muito, substâncias que mimetizem o efeito dessas substâncias no corpo humano. E aí que as pesquisas estão mais evoluídas. Tá? Existem alguns medicamentos que estão sendo pesquisados, alguns em fase inicial, e alguns praticamente já em fase de lançamento. Provavelmente vai entrar no mercado, se não me engano, nos Estados Unidos em 2011, já era a proposta de entrar, não sei se já começou, e vão acabar chegando aqui no Brasil, que são medicamentos que atuam nesses eixos diferentemente. Não um princípio ativo isolado, a associação de vários princípios ativos para que se potencialize o efeito. Então, doutor, olha, para ver se eu entendi, vou deixar uma pergunta no ar. Tá. Hoje, como você explicou, a gente consegue então perceber que a obesidade não é um caso isolado, nem um caso só de pacientes que comam muito, que comam em excesso. Existem processos naturais do nosso corpo que podem agir contra nós mesmos, certo? Que a gente não consegue enxergar. E é aí que esses medicamentos vão entrar. Isso. Então eu vou deixar uma pergunta, vou dar um recadinho e você vai me responder na volta. Por que muitos desses remédios estão sendo proibidos? Certo? Olha, estávamos comentando há pouco a respeito, né, da obesidade, que a obesidade, o Dr. Roberto Navarro colocou muito bem, que se a gente não tiver um controle, no futuro
a sociedade inteira, todas as pessoas do mundo podem ser obesas, certo? No ritmo que tá o crescimento, preocupante. Né? E a classe médica tem que agir, sem dúvida. E eu deixei uma pergunta no ar. Por que, então, alguns medicamentos estão sendo proibidos? Qual o perigo do medicamento e o que a gente pode aproveitar do medicamento para o benefício da nossa saúde? O objetivo é esse mesmo, dos novos estudos, Carol. A região do cérebro que tem que ser estimulada para que você coma menos, no centro da fome, a substância que tem que ser estimulada, um nome feio, chama substância, grupo de substâncias chamada noradrenérgicas e catecolaminérgicas. Tá. Essas substâncias, quando estimuladas, te deixam sem fome. Só que, ao mesmo tempo, elas estimulam alterações no aparelho cardiovascular. Elas fazem o teu coração bater mais rápido, os teus vasos sanguíneos se fecharem um pouco e o número de batimentos por minuto aumentar. Isso pode trazer um risco de aumento da pressão arterial, de doenças coronárias. Quem já é um cardíaco pode ter uma piora da sua doença. Então, o que se preocupou é que os anorexígenos, os anfetamínicos, que agora não existem mais, estimulariam muito esse eixo e o risco da pessoa ter um evento trágico seria maior. Só que, lógico, Carol, a gente tem que pensar o seguinte, medicamento é medicamento. Se a gente pensar em apenas efeitos colaterais e não os benefícios que o medicamento traz, talvez a gente não tomasse quase nada. Um simples medicamento para dor de cabeça pode ter alguns efeitos colaterais também. Só que agora o que se quer com os novos estudos é minimizar esses efeitos colaterais. Os novos medicamentos estão tentando evitar riscos no coração, no aparelho cardiovascular. Mas mesmo isso não ocorrendo, medicamentos têm que ser prescritos adequadamente, Carol. Talvez o grande erro que eu acho que ocorreu é o uso indiscriminado, a pessoa que toma sem um mínimo de orientação médica, a vulgarização do medicamento, a banalização de você tomar da sua vizinha porque ela está tomando, está emagrecendo, me dá uma cápsula aí que eu quero tomar também. Não pode ser isso. Nenhum medicamento é isento de risco, Carol. Quando o seu risco é muito maior que seu benefício, talvez ele nem seja liberado para ser comercializado. Quando os teus benefícios superam muitos os teus riscos, parte-se do princípio que ele pode ser prescrito pelo médico, que tem que saber os seus efeitos colaterais, as contraindicações. Talvez a vulgarização tenha levado a essa retirada do mercado, né? Mas o uso correto para o paciente que tem indicação, só se toma medicamento para emagrecer, Carol, quem é obeso. A obesidade é quando você pega seu peso, divide pela sua altura ao quadrado, que a gente chama de IMC, e está acima de 30. O obeso corre risco. Ou quando ele tem esse tal IMC acima de 27, também ele já pode ter complicações ligadas ao peso excessivo. Então, pode já ter, a gente chama de comorbidade, já pode ter uma pressão que está subindo, ele está ficando pré-diabético. Isso independente da idade? Independente da idade. E o sexo? Independente. A obesidade, ela traz complicações. Podem tomar remédio também? Os estudos começaram a ser feitos agora em adolescentes, né? Tem poucos estudos publicados para criança e adolescente com medicamento. A sibutramina tem estudos em adolescente, a partir de 17 anos. A sibutramina é o que hoje... É que ainda continua no mercado. Ainda continua no mercado. Continua no mercado. E que ela é encontrada de que forma? Ela é comprada em farmácia sob receituário médico. Um receituário, inclusive, comprimido. São cápsulas. E as injeções? Porque há pouco tempo também saiu, inclusive, em várias revistas, matérias, de algumas injeções que eram injeções para diabéticos, ou seja, diminuem aí essa concentração do açúcar no sangue, e muita gente estava fazendo uso dessas injeções para emagrecer. Isso aí, o que você diria sobre esse assunto? O que acontece muitas vezes, Carol, na medicina, um remédio é estudado com uma finalidade e acaba tendo efeitos secundários. Né? Durante os estudos com a liraglutida, que é o nome do bioquímico do produto, a liraglutida foi pensada no novo eixo, que é o eixo do intestino. Quando o alimento chega lá no intestino, existe uma substância chamada GLP-1, que é liberada para avisar o cérebro que você tem que parar de comer e dar um efeito, anorexígeno, dá um efeito maior na saciedade e faz o estômago esvaziar um pouquinho mais lento para não chegar alimento muito rápido no intestino. Esse eixo ajudaria muito o diabético, que tem que absorver a glicose lá no intestino mais lentamente, para não ter picos glicêmicos muito altos. Então ele foi estudado para a correção da glicose alta no sangue. Secundariamente, durante o estudo, começaram a ver que uma porcentagem dos pacientes voluntários começaram a perder peso.
E o porquê disso? Pelo efeito na saciedade que esse medicamento traz. Nós produzimos esse tal GLP-1 naturalmente, só que ele fica 3 minutos no seu sangue, depois é metabolizado. Então a indústria pesquisou um análogo, uma substância similar, que mimetiza esse efeito por 18 horas. Então passou a ser lançado como medicamento para diabéticos e começou a se perder peso como efeito secundário. Só que agora já existem estudos para obesos não diabéticos em uso desse medicamento injetável. Só que o medicamento precisa de uma dose adequada, ele não é isento de riscos, ele pode dar efeitos colaterais como vômitos, náuseas, dores de cabeça. Então, nenhum medicamento, Carol, é 100% inocente. Aliás, nem fitoterápicos. Que a gente fala muito, vou emagrecer tomando chazinho. Se você tiver contraindicações para um chá verde, você é hipertenso, uma gestante não pode tomar o chá verde porque pode dar má formação fetal. Então, nada é propriamente inócuo. Cabe ao médico definir pacientes que podem, pacientes que não podem. Tá? E o que a gente tem hoje, que acho que tem agora como novo, é esse injetável, derivados do Orlistat, que é um medicamento que diminui a absorção da gordura no intestino, também potencializa a perda de peso. Existe uma geração nova chamada Cetilistat, que já existe no Brasil, e a sibutramina que continua. Mas, doutor, como saber o limite do uso desse medicamento? É claro que o médico vai indicar durante o tempo que o paciente deve tomar, né, deve ter esse cuidado, mas não existem pacientes que ficam reféns desses remédios? Não vicia? Aí é que tá, Carol, outra belíssima pergunta. A gente tem discutido muito isso nos congressos, tá? Se a gente interpretar a obesidade, Carol, como uma doença que não tem cura, tem controle, tá? Porque é diferente você ser aquele gordinho de 3 quilinhos a mais que reeduca hábito e emagrece. Agora, o paciente que tem uma patologia por trás que predispõe ao ganho de peso, alterações metabólicas, hormonais, ele pode ser medicado até o último dia da sua vida? Tecnicamente sim, Carol. É como uma pessoa que tem pressão alta ou um diabético que sai do consultório do seu médico com uma receita todo mês porque tem que controlar o teu diabetes e ninguém questiona muito. Fala, mas espera aí, você foi de novo lá, ele te deu mais remédio para controlar a sua pressão? Porque a hipertensão não tem cura, tem controle. Existe um rol de doenças, Carol, que a gente chama de doenças degenerativas crônicas não transmissíveis, esse nomezão todo feio. São condições que, uma vez estabelecida, não existe cura, existe controle. E agora a obesidade está sendo encaixada nesse perfil de patologia. Então, eu vou falar da minha experiência pessoal, Carol. Eu estou há 20 anos formado. Eu, no começo, era reticente de usar remédio. Eu achei que eu fosse mudar o mundo com a minha ideologia. Que eu não fosse precisar prescrever medicamentos pelos riscos e efeitos colaterais. Eu trabalho com obesidade já há muitos anos. E tentar, lógico, indiscutivelmente, reeducação alimentar e atividade física, Carol, é básico. Eu nem quero discutir isso, porque o tema hoje é outro, é medicamento. Sem reeducação alimentar e atividade física, não existe nem remédio que isoladamente trate a obesidade. Aliás, os estudos dizem que o paciente que só toma remédio, que é medicado, a estratégia é única, eu vou tomar um remédio para emagrecer, mas não mudou o hábito e não fez atividade física, ele volta a engordar, Carol. Não adianta, 99% dos pacientes que só perdem peso pelo uso isolado de medicamento e não mudam hábitos, voltam a engordar. Agora, esse é o paciente que precisa conscientizar, óbvio. Alguns com essa consciência também voltam a engordar sem o medicamento. Porque metabolicamente ele está predisposto a isso. Então, hoje a minha visão é que obesidade é doença que mata, que traz complicações. O custo com esses pacientes está aumentando muito no mundo. A preocupação, inclusive, a partir de agora é financeira, em termos de medicina privada e medicina pública. Os medicamentos, os seus riscos de efeitos colaterais cada vez estão menores, porque a indústria está pesquisando um medicamento com menos efeitos colaterais. A indicação é que tem que ser precisa, tá? E não utilizá-los como medida isolada. Eu acho que tem que estar dentro de uma estratégia muito mais complexa. Não prescrevê-lo por medo seria imprudente, Carol, porque se você é um obeso não tratado e evolui para uma complicação, e morre de um infarto ou desenvolve um câncer, alguém vai questionar por que você não tratou. Por que você não tomou o medicamento na hora certa? Na hora certa, com a prescrição, sobre uma avaliação rigorosa. Eu acho que também cabe aos colegas, à classe médica, ter os seus critérios bem definidos, né? Fazer com que se prescreva para o paciente correto. Se tem muito risco de tomar o medicamento, os efeitos colaterais são de muito risco, sim, não prescreva. Aí tem estratégias hoje também alternativas, está se voltando a se usar mais os fitoterápicos. Nós vamos conversar sobre todas essas estratégias, doutor? Vamos, sem dúvida.
Olha só, doutor Roberto Navarro, sabe que toda vez que ele vem ao programa, meu Twitter, vocês não sabem o que está, não dá tempo nem de ler o Twitter, de tanto que está bombando. Chegaram mais, olha, só nesse tempo da nossa conversa, mais de 100 tweets. Tá bombando aqui. Então, doutor Roberto Navarro volta daqui a pouquinho para a gente continuar esse assunto. Vai mandando a sua dúvida. Doutor Roberto Navarro, que é nutrólogo, vem sempre ao Você Bonita, mas hoje, especialmente, para a gente tratar deste assunto dos medicamentos. Já, doutor Roberto Navarro volta. Doutor, já quero te agradecer por esse começo, foi fantástico. Obrigado. Eu tinha aí um pé atrás, mas agora com a sua explicação, entendendo aonde está se encaixando a obesidade, dá pra gente perceber que o medicamento tem aí o seu lado positivo. Até daqui a pouco, doutor. Já voltamos à nossa conversa.